Olá, meus filhos, minhas filhas, pimpolhas e pimpolhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver a assistir esse vídeo, ok? O título de hoje, para que se possa falar, é a escolha do orientador. Muito se suscita e muito se questiona isso. Como que se dá o processo de escolha do orientador? Em geral, as instituições de ensino, via regimento interno, que definem as regras para elaborar um trabalho de conclusão de curso, elas são bem simples. A escolha é a escolha é livre por parte dos alunos, seja individual, a apresentação individual de um TCC, seja em grupo, em equipe, né? E aí a gente começa a perceber quem eu vou escolher. Do mesmo modo que se criam equipes com base, conforme eu já dei a dica, né, em um vídeo específico, conforme eu já dei a dica, há que se escolher a equipe com base na identidade profissional. Não é identidade afetiva, é identidade profissional, porque você está sendo racional. Você está desenvolvendo um mecanismo através do qual você vai se unir a outras pessoas com base nos mesmos interesses. Veja, o interesse aqui não tem que ser uma carga, uma palavra que assuma uma carga pejorativa, isto é, prejudicial. Não, interesse que é falado e mencionado aqui assume o contexto de identidade, mas a identidade profissional, interesse profissional. Exemplo, existe uma rede na internet chamada LinkedIn, ou seja, lá se reúnem pessoas dos mais diversos ramos de atividade profissional e que se juntam em uma rede de interesse em comum. E que interesse é esse? É o interesse profissional. Então vejam, na escolha do orientador, o processo é o mesmo. Vocês vão ter que escolher o professor orientador ou a professora orientadora com base no interesse profissional. O que é melhor para a minha equipe? O que é melhor para a equipe a qual eu faço parte? O que é melhor? É o professor A, B, C? Veja, você tem que ter essa noção de responsabilidade. Veja que a palavra responsabilidade, interesse profissional, metas, objetivos, métodos, não sai do discurso de metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão de curso. Escolher o orientador é a mesma coisa. Eu vou ter que desenvolver uma escolha. Pô, mas eu gosto tanto daquele professor, ele é um humorista nato, ele conta piada, a aula dele é legal. Vem cá, interessa para o seu trabalho? Porque às vezes aquela pessoa que conta piada em sala de aula pode ser um excepcional professor. Entretanto, a matéria que você se escolheu para desenvolver, o eixo múltiplo que existem nas mais diversas áreas do conhecimento não é afeto, não pertence àquele profissional. Por mais que ele seja competente na área dele, às vezes você tem que esquecer este e pegar outro. Quando eu faço isso, eu estou escolhendo. Até quando eu escolho pela afinidade afetiva, ora, aí até uma coisa interessante, né? Afinidade afetiva, eu estou escolhendo, mas às vezes é uma escolha errada. Veja, não estamos aqui a criticar nenhum professor, até porque nós somos também educadores.
O que eu estou dizendo e o que é preciso entender é que deve haver por parte da equipe que está a escolher o profissional, que está a escolhê-lo ou escolhê-la, ele deve ter o interesse profissional. Se aquele profissional vai me atender nas demandas que serão observadas durante todo o caminho do TCC. Às vezes, para até haver um certo equilíbrio, algumas instituições de ensino pedem a chamada co-orientação, ou seja, 2 professores se juntam e atendem às demandas daquela equipe que está a desenvolver um certo título de um trabalho de conclusão de curso. Não adianta, por exemplo, escolher um professor legal, se ele não tem aquela análise que ele possa lhe oferecer mais do que você já possui enquanto graduando ou enquanto graduanda, ok? Ou enquanto bacharelando ou enquanto bacharelanda. Você tem que ter essa noção. E não sintam-se apequenados, ou seja, pequenos, que não se sintam com muito dó, porque eu não estou a escolher aquele professor popular, porque às vezes até o professor popular diz: gente, eu não entendo nada disso. Ah, mas eu quero o senhor, eu quero. O que também não pode ocorrer é uma coisa que infelizmente não é raro, tá? Não é raro não, é raro ocorrer. Ainda bem que é raro ocorrer, né? Graças a Papai do Céu, é raro ocorrer. É o professor ou a professora que se insinua para a orientação. Isso não pode ocorrer. Não pode mesmo. Quem se insinua para a orientação mostra já um comportamento antiprofissional e que depõe contra tudo aquilo que ele desenvolve. E se tudo aquilo que ele desenvolve é com base nesse antiprofissionalismo, a sua conduta será, quando da orientação, naturalmente antiprofissional. E aí aparecerão diversos problemas, e de toda sorte. Não cumpre prazo, não orienta bem, acha que o TCC é apenas uma brincadeira de aluno. Não é, é algo muito sério. Por exemplo, em uma instituição em que eu atuei, eu fiz o processo seletivo e eu só entrei para dar aula na instituição de nível superior. Momento gagueira é inevitável, né? Eu fui selecionado para dar aula na instituição, na faculdade em especial, porque eu apresentei a minha monografia de especialização e pelo título as pessoas pediram que eu enviasse, um pequeno briefing, ou seja, uma pequena análise do que seria a minha monografia de especialização. Eu enviei e no dia seguinte eu fui chamado para dar aula. Olha que interessante. Um trabalho acadêmico que gerou resultados positivos onde? No âmbito profissional. Então vejam, essa situação existe. Então há que se ter identidade. Há que se ter identidade de interesse profissional, tanto na hora de se formar a equipe e principalmente na hora de escolher o orientador. Veja, até hoje eu sou requisitado para orientar os trabalhos. Só que eu não posso pegar todos os trabalhos. Não posso. E agora, os que eu pego, desde o primeiro instante até o final, ou seja, preparando os alunos em toda a sua estrutura, e eu preparo toda uma sala de aula ou salas de aulas, não é? Eu simplesmente preparo. E agora,
Os alunos em que eu sou o orientador, não é que eu dê uma atenção melhor ou uma atenção maior, é que é função do orientador orientar. Olha, faça isso, faça aquilo outro, aquilo outro. E como que eu faço essa orientação? Em sala de aula? Não. Eu tenho por objetivo e por método fazer isso fora da sala de aula. Porque às vezes uma equipe em que eu não estou orientando se sente, poxa, ele dá atenção, eu queria ter escolhido o professor Adriano. Ah, caramba, será que eu posso mudar? Não façam isso jamais. Não façam isso. Em uma das instituições que eu já dei aula, eu vou contar 2 casos aqui. O primeiro aconteceu comigo diretamente, em que eu era o orientador. O outro ocorreu, mas era com outro colega nosso. E aí aconteceu o seguinte, por uma questão em que eu dei os toques que deveriam ser feitos na análise, no desenvolvimento, a pessoa ficou inquisilada, saiu fora e disse: você é um péssimo orientador, e deu um quiprocó que vocês nem imaginam. Mas ao final provou-se categoricamente que eu estava certo e que o aluno é que não estava preparado naquele instante para entender. E aí trocou-se o orientador, tanto tranquilo, na boa, não fiquei chateado, fiquem sossegados quanto a isso. O outro episódio ocorreu com um colega, em que os alunos, a equipe veio me procurar e disse: você quer ser o nosso orientador? Eu falei: meu Deus, há 4 meses da apresentação agora, mas vocês assinaram todas as fichas, dizem que a orientação está contente. O que aconteceu? O professor não dá atenção para a gente. Me deu uma intuição, o professor estava na sala dos professores, eu também lá estava, e chamei o professor e disse assim: vem cá, eles acabaram de dizer isso. E o professor disse: mentira, e tenho como provar que dia sim, dia não, eu estava a enviar e-mails e não obtinha resposta. Deixa eu ver. O professor, tão organizado quanto eu, puxou um calhamaço de folhas com todos os e-mails, pedindo para que os alunos apresentassem algum resultado prático quanto à elaboração do TCC. O que aconteceu? O professor ficou chateado com a equipe, saiu da orientação e sobrou para quem? Raimundo Nonato aqui. E aí eu orientei, mas muito distante e muito profissional, muito racional na análise. Então tomem cuidado quanto a isso. A orientação é algo fundamental para a preparação e elaboração de um TCC. Mas há que se ter, por isso que eu falo, na chamada identidade profissional, porque senão recai em elementos dessa natureza. Ok, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam, loguem com a conta no Facebook e lá está escrito: eu tenho um grupo criado e o grupo chama-se TCC Simples e Fácil, tá? TCC Simples e Fácil. E o meu canal no YouTube, Adriano Guia Ferraro. Ok? Pimpolhas e pimpolhos, beijos, abraços, até a próxima. Tchau, tchau.